Papa Capim, Noite Branca, a 325ª HQ que eu estou lendo esse ano. Essa aqui é mais uma HQ da série Mônica MSP, que eu acho que essa altura todo mundo já conhece, que pega personagens ou grupos de personagens do Maurício de Souza e dá liberdade para os autores modificarem eles, tanto em questão de roteiro quanto em questões de arte. Muitas vezes se dirigindo a um público que não o público infantil original de Turma da Mônica. Na verdade, apesar de ter nessa série ter algumas HQs que podem muito bem ser lidas por crianças, elas são muito mais voltadas para leitores de Turma da Mônica que já envelheceram, mesmo quando tem um clima mais infanto-juvenil à história. Essa obra aqui, o Papa Capim, eu diria que das que eu li até agora é a que mais se distancia das obras, do estilo das obras originais na questão do público-alvo. Ela é, obviamente, uma HQ voltada para leitores mais adultos, e eu não sei se uma criança de até 10 anos conseguiria aproveitar de qualquer forma essa obra. Mas, na verdade, eu acho que ela iria entender, uma criança iria entender, iria achar uma obra de terror bastante aterrorizante, talvez, para uma criança de 10 anos. Para um leitor mais adulto, é uma obra muito boa que utiliza a mitologia indígena, a questão da, dos protagonistas indígenas, que inclusive com uma arte que eu achei bastante, que faz bastante jus às características físicas de alguns povos indígenas. Depois eu vou passar aqui uma página. Eu gostei especialmente do Cafuné, que eu acho que mesmo nessa arte completamente diferente aqui do autor, que é o Renato Guedes, o artista, ele está completamente reconhecível como sendo o Cafuné dos quadrinhos do Turma da Mônica normais, e eu achei isso impressionante, porque eu olhei para ele, pô, esse é o Cafuné, e realmente está muito parecido. E nessa obra, o Papa Capim, ele acaba tendo contato com uma manifestação sobrenatural, que seria essa ideia de a Noite Branca. Eu não sei se a Noite Branca é uma lenda indígena real ou se foi criada para essa HQ. Mas ela basicamente são criatura, é uma força maligna que domina homens e também mulheres, né? E corrompe eles, transformando em criaturas sinistras. E essas criaturas são meio que monstros genéricos, digamos assim, seres humanos corrompidos aqui. Acho que fica bem claro que essa é a intenção. E essa Noite Branca se apodera dos medos, dos desejos das pessoas e vai buscando aldeia por aldeia, escolhendo um representante, não digamos um representante, mas é, escolhendo um dos membros da aldeia para ser o transmissor desse mal que ela carrega, mas também para ser a única pessoa a ser poupado por ela, para que possa vir a espalhar meio que essa praga sobrenatural que ela causa. É um lance todo muito espiritual, como se fosse uma corrupção espiritual, em que depois que o Papacapim tem contato, ele vai sendo influenciado pela coisa, ele tem pesadelos, ele tem visões, e acaba sendo ele o vetor dessa transmissão. E os adultos da aldeia, eles identificam que alguma coisa sinistra está acontecendo, alguma coisa espiritual, e começam a tentar combater. O pajé da tribo, ele começa a chamar os guerreiros, organizar vigílias, começa a fazer rituais de proteção, e para proteger o povo deles desse mal que eles sabem está vindo se abater. E o Papa Capim, como ele é o vetor dessa praga da Noite Branca, ele não pode ser, de certa forma, corrompido por ela, porque ele precisa continuar humano para estar fazendo essa transmissão. E por isso ele acaba sendo também a única pessoa capaz de combater esse mal depois que a aldeia dele toda é levada, porque a Noite Branca chega de noite, ataca depois de meio que ultrapassa as proteções espirituais da aldeia devido a estar
ter, digamos, contaminado alguém de dentro dela, e meio que leva todo mundo, como se fosse assim, misteriosamente da noite pro dia, deixando apenas um único sobrevivente que vai ser quem vai espalhar mais tarde a praga para outra aldeia. Mas o Papacapim, muito bravo, ele encontra o filho da grande serpente, que é meio que o rio Amazonas, né? E é engolido pela grande serpente, onde conversa com esse filho delas, fica sabendo um pouco sobre a história da Noite Branca, recebe ajuda mística de utilizar a natureza contra a Morte Branca, não, a Noite Branca, e vai atrás de resgatar os seus amigos e sua tribo. E a construção dessa obra é toda muito boa. Eu achei que o roteirista, nem vi o nome dele, a roteirista, perdão, a Marcela Godoy, ela conseguiu utilizar muitíssimo bem as páginas que tem aqui. É uma HQ relativamente pequena, são 74 páginas, mas as páginas são muito bem utilizadas. Ela vai construindo o conflito, essa ameaça sobrenatural da Noite Branca, vai construindo a situação, os personagens, o Papacapim, a relação dele com o Cafuné, a relação dele com a Jurema, um pouco da aldeia, alguns personagens lá que aparecem, tipo o Pajé e o Cacique, que estão sempre lá aparecendo nas histórias do Papacapim. Eles têm uma participação, embora seja pouca, mas ainda assim mostra essa presença dos adultos, mas é tudo muito bem definido, tudo com ritmo muito legal, e nessa realmente, com essa quantidade de páginas, a autora conseguiu fazer uma história muito boa e muito bem desenvolvida. Eu fiquei realmente impressionado pela quantidade de detalhes que ela colocou em tudo isso, sem se perder, porque muitos autores, inclusive autores que participaram dessa Mônica MSP, eles acabam não conseguindo trabalhar tão bem o que queriam por causa da limitação de páginas. E, na verdade, isso é uma coisa que ocorre com muitos autores independentes no Brasil, porque como fica caro você produzir obras grandes, a maioria das obras independentes daqui acabam sendo no máximo de 120 páginas. E muitos autores eu percebo que acabam entregando uma história com desenvolvimento apressado por causa dessa limitação. Mas a Marcela Godoy ela conseguiu perfeitamente utilizar esse espaço e entregou uma história bem desenvolvida, criativa, bem escrita, com bons diálogos e realmente me impressionou. Eu curti muito essa obra aqui, eu acho que foi uma das melhores que eu li do Mônica MSP. E eu achei interessante que ela é voltada para um público talvez mais adulto realmente, porque inclusive como os índios eles andam não é pelados, né, mas com uma noção de roupa diferente do que a gente tem, é, as índias elas andam com seios à mostra e aparecem seios nessa HQ. Uma HQ da Turma da Mônica aparecer seios é uma coisa até você pensa assim, meio bizarra, mas de fato aparece, não são em muitas cenas, os ângulos geralmente são colocados de forma a não mostrar, mas consta que não esconde isso, embora também não fique mostrando. Aqui, ó, por exemplo, uma cena aqui, uma índia com o filho dela nas costas aqui, mostra claramente os seios dela. É, e não que seja algo muito relevante para a obra, eu só achei um dado curioso de ver uma obra da Turma da Mônica em que isso acontece, porque realmente, antes de ter visto aqui, eu achava que seria uma coisa impensável, mas de fato ocorreu. E, inclusive, tem indícios bem fortes com conotações sexuais, como por exemplo, a Jurema ela chama o Papacapim para ir pescar no rio, mas não mostra ele pescando, mostra ela entrando no rio e com um olhar que eu achei meio assim convidativo para ele. E eu acho que isso dela chamar ele para ir pescar é toda na verdade, para ela convidando ele para engajar em uma atividade sexual. Algo que também não é comum nas revistas da Turma da Mônica. Comum não aparece nas revistas da Turma da Mônica, tirando naqueles diálogos que pegam pro Porra Maurício, em que algum personagem da Turma da Mônica fala algo que fora do contexto fica muitíssimo bizarro. Mas enfim, mesmo para quem não está colecionando o Mônica Graphic MSP, eu acho essa uma HQ muito legal
para quem está querendo ler algo passado numa mitologia brasileira, utilizando índios, eu acho uma obra muito válida. E mesmo que o Noite Branca não seja uma lenda indígena real, isso é uma coisa que eu realmente não conferi. Talvez tenha falado alguma coisa disso nas partes dos finais, que comenta um pouco a obra, mas eu não li, isso foi um pouco vacilo meu, porque com isso de ler apressado as obras para... Apressado não, mas de certa forma apressado as obras para terminar esse 365 HQs eu acabei deixando para trás. O que não era puramente da HQ, deixei para trás esses comentários aí por fora da obra em si, mas eu vou dar uma pesquisada e provavelmente não vou falar em vídeo nenhum porque eu vou esquecer, mas eu acho que pelo menos eu vou saber. Mas fica aí minha recomendação e eu realmente, se vocês verem em HQ, principalmente se tiver com desconto na Amazon, coisa e tal, ou mesmo sem desconto, eu acho que ela vale muito a pena estar sendo lida. Eu gostei tanto do roteiro quanto pela arte. Então eu vou ficando nessa. E até o próximo vídeo, onde eu começarei a ler um novo mangá, que dessa vez será o Erased. E eu peço perdão por esse vídeo ter ficado extenso, são 2h34 da manhã quando estou gravando ele, eu estou meio cansado e às vezes eu me perdi no que eu encontrar algumas palavras que eu estava procurando enquanto estava gravando o vídeo para falar. Pra falar. Mas eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo que eu vou gravar logo em seguida, então também vou estar meio aéreo. Mas eu vou ficando por aqui.